Conforme prometido, olha eu aqui para trabalharmos juntos essas questões de letramento. Continuarmos a trabalhar essas questões de letramento. Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão é uma questão TRT. Veja que não é uma questão ligada à educação, mas é um pessoal de pedagogia, tá? O cargo. No que se refere à organização didático-pedagógica e suas implicações na construção do conhecimento em sala de aula, julgue os itens a seguir. Como são relativos à vivência pessoais de cada estudante, os letramentos construídos fora de sala de aula não constituem conhecimentos legítimos. Considerando esse pressuposto, a escola deve estabelecer uma organização didático-pedagógica que garanta a acumulação de saberes efetivamente científicos restritos ao ambiente escolar. É uma questão estilo CESP, então você vai fazer a questão baseado justamente em verdadeiro, falso. Baseado ou baseada justamente em verdadeiro ou falso. Começa toda errada. Indica aqui que os letramentos construídos fora da sala de aula não constituem um conhecimento legítimo. Primeiro, as pessoas não sabem o que é legítimo. As pessoas acreditam que legítimo é a mesma coisa de legal. Legal no sentido de legislação. Legítimo é aquilo que é reconhecido. Tá? Então, por exemplo, você sofre um golpe, o governo sofre um golpe, e o novo imperador, ele não é reconhecido pela população. Então, se diz que aquele governo não é um governo legítimo, não é um governo reconhecido. E ele está todo errado nesse processo, aqui na proposição. Por quê? Desconsidera, inclusive, uma aprendizagem significativa, que analisa um conhecimento prévio. Você não começa a ser submetido a gêneros textuais somente a partir do processo educacional. Você começa a ser submetido a esse referencial, a esses gêneros diversos e, portanto, ao letramento antes do processo escolar. Aí você tem um outro momento na estrutura da questão que também é um fracasso. Ele indica que na escola, a responsabilidade da escola é uma organização didático-pedagógica que garanta a acumulação de saberes efetivamente científicos. Não, não é só isso. Restritos ao ambiente escolar. Olha que falta de significado para o processo educacional. Portanto, errado sem titubear, tá bom? Sexta questão, também uma questão estilo CESP, verdadeiro ou falso. Acerca das políticas e ações governamentais na área da educação, julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla FIES, sempre que utilizada, se refere ao Fundo de Financiamento Estudantil. Quando eu leio aqui os próximos itens, você pode não entender, porque, só tem um item, professora. É porque ligados a esse enunciado, você tem, ligadas, na verdade, a esse enunciado, você tem várias proposições. Tem de 2 a 5 proposições ligadas ao mesmo enunciado. Eu selecionei somente aquela proposição que está relacionada a letramento, tá? O Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa se baseia na perspectiva de que os 3 primeiros anos do ensino fundamental constituem um ciclo de alfabetização e letramento essencial para o sucesso escolar ulterior. E inclui, entre suas ações, o suporte à formação de professores alfabetizados e a aplicação anual de uma avaliação padronizada nacional ao universo de concluintes do 3º ano do ensino fundamental. Vamos analisar esta proposição, tá? Vamos lá. Aqui nós temos, primeiro, uma legislação, que é a legislação voltada ao Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Ele afirma que este pacto se baseia na perspectiva de que os 3 primeiros anos se constituem um ciclo de alfabetização extremamente importante e que haverá uma avaliação
Olha, uma avaliação de concluintes do 3º ano do ensino fundamental. Para o reconhecimento tanto da alfabetização quanto do letramento, mas, sobretudo, o reconhecimento do letramento. Nós temos, sim, este exame, este reconhecimento, ele é nacional e ele entra em uma análise internacional de nível de letramento dos indivíduos daquela nação. Isso aqui está realmente verdadeiríssimo. Se você for fazer uma questão aberta, uma questão discursiva, por exemplo, sobre letramento, gente, grave isso aqui. Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Este enunciado, esta proposição, na verdade, é extremamente interessante para que você leve este conhecimento para uma questão discursiva, tá? Mas, por hora, ali só reconhecer que está correto já é de bom tamanho. Vamos aqui analisar a 7ª questão. A 7ª questão tem um texto um pouquinho mais longo. Nós vamos ler esse texto. Infelizmente, a questão não trata necessariamente do conteúdo, trata muito mais da reescrita. Eu trouxe para vocês porque é interessante em termos de conhecimento, em termos de conteúdo para uma possível discursiva. O especialista em estudos visuais, Joseph Catala, da Universidade Autônoma de Barcelona, defende, isso aqui é acentuação catalã mesmo, viu? Defende que os jogos de videogame podem representar o grande suporte expressivo das próximas décadas. É o que nós reconhecemos, e aprendi com um amigo que ensina física, é o que nós conhecemos como gamificação, tá? O processo de multiplicação de imagens é uma entrevista, e a pergunta inicial foi: o processo de multiplicação de imagens tende a deixar as pessoas menos imaginativas? Resposta: a princípio, eu pensava que a imagem detinha a imaginação na comparação com a literatura, porque aquele que lê pode imaginar, enquanto a imagem já oferece essa passagem feita. Agora, já não vejo assim. A imagem não bloqueia a imaginação, pelo contrário, está cheia de impulsos e estímulos que projetam a imaginação para mais além. É possível ficar só com a superfície da imagem, até porque a imaginação é um procedimento que requer esforço. Penso, então, que há vários tipos de imagem, algumas mais imaginativas e outras que, de certa forma, fecham as portas. Isso aqui, ele nos apresenta uma leitura de texto não verbal. O que esse texto não verbal pode possibilitar para nós? E coloca no mesmo nível da literatura. A palavra mais importante aqui é a questão da imagem. E ele está tratando da imagem para ressignificar essa proposta acerca da imaginação. Vai ser bloqueado, não vai ser bloqueado? Bloqueada, né? A imaginação. A literatura foi fonte para modos de comportamento do século XIX. Tal e qual o cinema inspirou comportamentos culturais do século XX, podemos antever um pouco os suportes que pautam nosso comportamento na chamada nova era, que é uma era digital. Olha que coisa interessante. Ele está trazendo aqui para nós uma relação de gênero, de forma subliminar. Uma relação de gênero muito interessante. Nós temos no século XIX a proposta dos romances. Para quem estudou o romantismo, viu que nós estávamos num momento em que a burguesia queria se ver nas artes, queria se ver na literatura. Então surge o romance enquanto gênero textual, sendo apresentado por meio dos folhetins. Então era o acompanhamento, mudou toda uma sociedade da época. Aqui, ele nos aponta também o que aconteceu com este processo no século XX. Saiu do romance e foi justamente para o cinema. Hoje, o cinema é reconhecido como a 7ª arte. Veja, inicia-se ali uma produção artística que não era consagrada como arte, porque o teatro era arte, a literatura era arte, mas o cinema, quando surge no século XX, não era arte, não era uma identificação de arte.
ele já ganhou esse espaço, ele já tem essa configuração de um produto artístico. Penso que, neste momento, os videogames estariam prestes a assumir esse posto. O posto que já foi da literatura, que já foi do cinema, hoje pode ser do videogame, da tecnologia digital, não é? De uma forma geral, porque é justamente a tecnologia voltada a game que tem sido transferida para o cinema também. Um reconhecimento estratégico de, por exemplo, apresentar para as animações uma relação mais humanizada, assim como pegar características mais humanizadas, mais leves e colocar no videogame. Eu tenho aí, portanto, uma realidade virtual sendo possibilitada por causa do game. Imagina só, o tipo de integração você está. A Disney, por falar nisso, né? Uma matéria que eu li, que eu achei muito interessante. A Disney está com um novo projeto em que um parque inteiro, ele é organizado a partir de uma realidade virtual. A pessoa entra numa sala, coloca ali os óculos e ela interage com esse ambiente virtual. Tem vários filmes que tratam justamente acerca desta problematização de um indivíduo ser colocado em uma realidade virtual. Tem sido cada vez mais consistente esta realidade. Consistente, vamos dizer, né? Esta realidade. Existem a internet e as novas tecnologias, mas a mais capaz de incorporar condição emocional e socializante da narrativa é o videogame. Imagina só. Quais os indicadores desse processo? Por enquanto, um videogame dificilmente consegue igualar a complexidade de um livro ou de um filme. Mas no início do cinema, este também não era muito elaborado. Quando o cinema começou, se alguém dissesse que ali havia um novo parâmetro artístico, seria acusado de louco. E, no entanto, o cinema chegou num ponto em que é capaz de expressar a mesma complexidade de um grande romance. Ah, verdade, gente. Tem filmes que você leva semanas, meses, anos, só ali passando pelo processo de gestão e de ruminância. É preciso, então, parar com calma e ver o videogame como forma simbólica. A possibilidade de criação de mundos imaginários, interface do jogador com esses mundos. A tendência é a de maior participação no mundo narrativo, de tal forma que a identificação que se estabelecia de forma passiva passe à forma ativa. Essa é a mudança que poderia haver, mas ainda não se deu. Lembram do filme Avatar? Trata-se justamente dessa tecnologia voltada ao videogame. Como se estivéssemos esperando por um Chaplin dos videogames. Sim, um exemplo de Chaplin é bom, porque Chaplin move as massas. Também temos que ver que esses novos meios não anulam os anteriores, mas vão se sobrepondo. Ler um livro, ver um filme, participar de um game são experiências distintas e até complementares. Estamos vivendo a transição entre uma geração que cresceu com a televisão para uma geração que cresceu com a internet. A tendência é que seja uma geração mais criativa? Eu diria que sim, responde, não é? A geração da televisão é bastante passiva. Há reações ao que está acontecendo, mas também há uma passividade diante da crise. As novas tecnologias estão incentivando uma participação maior, mas que ainda não está bem desenvolvida. O potencial da internet como fonte de conhecimento ainda é pouco aproveitado. Veja, esse texto, eu achei um texto magnífico. Uma leitura muito esclarecedora e dá uma vontade danada de se aprofundar na temática, de ler mais acerca. Aí você vai fazendo, ao longo da leitura, você vai fazendo algumas conexões interessantes, vai pensando num livro que você leu, no filme que você leu sobre aquele livro, e imagina um game
sobre aquele filme. Então, veja que tudo é uma relação muito complementar. Num processo de letramento, trazendo para o nosso conteúdo, num processo de letramento, identificar esta formatação, esse gênero textual, hoje é imprescindível. Por quê? Porque é o que está sendo a nós apresentado de forma mais efetiva. As nossas pequenas crianças, elas estão já imbuídas dessa linguagem. É quase que natural. Já viu o bebezinho? 8, 10 meses ele fica lá, com o celular na mão, quando os pais dão, né? Porque eu não dava celular para minhas filhas, não. Eu sou de outra geração, no entanto, né? Você tem lá o bebezinho. Isso, os cientistas identificam que esse movimento auxilia na coordenação motora fina. Veja como a tecnologia está levando o homem, o indivíduo, a elaborar melhor a sua relação com o meio e a entender e a compreender essa relação. Enfim, vamos para as alternativas, ok? Vamos lá. Vamos também de baixo para cima, porque o gabarito oficial é a letra A. No entanto, nós não vamos nos prender ao gabarito oficial. Toda vez que eu me deparo com uma questão que necessita de uma problematização, eu problematizo, questiono mesmo a questão, mas por enquanto vamos analisar, vamos identificar por que as demais não foram reconhecidas como corretas. Mantendo-se a correção e, em linhas gerais, o sentido original, uma redação alternativa para o segmento do texto está. Essa questão trata da síntese da proposta, tá, do texto e da correção gramatical também. Então, vai explorar os conhecimentos acerca de língua portuguesa, os conhecimentos do professor de língua portuguesa, não somente os conhecimentos ligados à interpretação, mas também os que estão ligados à gramática. Na letra E, os videogames, neste momento, assim como as novas tecnologias e a internet, estaria apto a incorporar a condição emocional e socializante da narrativa. Vejam só. Ele indica que... Deixe-me ver em qual momento. Neste fragmento aqui, ele indica: existem a internet e as novas tecnologias, mas a mais capaz de incorporar a condição emocional e socializante da narrativa é o videogame. Ele não coloca internet e outras tecnologias no mesmo nível do videogame. Aqui ele está colocando no mesmo nível do videogame, por isso não é adequado. Além disso, o estaria apto... O estaria é uma estrutura verbal no futuro do pretérito, que é o nosso tempo condicional. E estaria apto significa dizer que não está. Então, existe uma inadequação vocabular aqui, um uso incorreto do tempo e do modo verbal. Não é a letra E. Na letra D, a mudança na qual ainda se espera... Quem espera, espera algo. Então, é a mudança a qual ainda se espera. Esse em aqui, fazendo contração com o pronome relativo, não é adequado. É a participação ativa do jogador no mundo narrativo, cuja identificação deixa desse modo de se estabelecer de forma passiva. Gente, está corretíssimo em termos de sentido. No entanto, a gramática está incorreta. Por causa daquela preposição. Só a preposição, meu filho, só a preposição faz com que a estrutura esteja inadequada. Em um primeiro momento, pensava que apenas por meio da literatura a imaginação era estimulada, já que aquele que lê a imagem não era oferecida de forma gratuita. Olha, ele está dando uma informação sobre aquele que lê a imagem e aí ele indica, dá uma sequência para introduzir algo relacionado à própria imagem. É totalmente inadequado em termos de coesão e coerência textuais. Letra B. Uma vez que a imaginação é um procedimento que requer esforço, percebe-se que existe vários tipos de imagem, percebe-se que existem vários tipos de imagem. Então, tem uma inadequação ali de concordância. Algumas mais imaginativas do que outra. Essa referência, realmente, ele tem lá no texto. Ele diz que algumas imagens levam mais à imaginação, o que ele poderia estar chamando de mais imaginativas, né? E outras acabam fechando as portas. Mas eu tenho aqui um erro
relacionado à gramática. Existem vários tipos de imagens. Uma vez que a imaginação é um procedimento que requer esforço, essa também é uma inadequação no que diz respeito ao sentido. Ele não apresenta essa referência no texto. E aí a letra A, que é o gabarito oficial, vamos identificar o que a letra A nos apresenta. Assim como ocorreu no cinema no século XX, no século XIX, momento em que o amplo processo de letramento é produzido, o romance tornou-se o principal instrumento de socialização. Repare que coisa massa, porque é justamente essa alternativa que faz com que a questão seja uma questão sobre letramento. E aí ele pede para que você introduza um conhecimento prévio, um conhecimento que não foi marcado na questão, no texto da questão. O que nós temos aqui, por conseguinte, de identificar? Coloca no mesmo nível, assim como aconteceu no cinema no século XX, só que ele muda a posição. Lá no texto ele fala primeiro do século XIX para depois falar do século XX. No século XIX, momento em que um amplo processo de letramento é produzido, amplo mesmo, porque as pessoas passaram a consumir mais literatura. E já que elas começaram a consumir mais literatura, a consumir mais o produto textual, é lógico que o processo de letramento ele é fortalecido. No século XIX, portanto, nós temos, de fato, um fortalecimento desse processo, entendeu? O romance tornou-se o principal instrumento de socialização. Perfeito. O romance de costumes. José de Alencar, por exemplo, escreveu muito romance de costume. O romance de costumes, ele está pautado justamente à tradução dos costumes da época. Então, você tem muita apresentação dos saraus, de como a alta burguesia vivia naquele período do século XIX. Nós temos aí muita produção literária e o romance como principal instrumento de socialização. Nossa, era a novelinha. A novelinha. Hoje não é nem novela, né? Hoje são os seriados. O seriado daquela época eram os romances. Então, a pessoa acompanhava toda semana um capítulo daquele romance sendo ofertado por meio de um folhetim. Ok? Belezinha? Letra A, nosso gabarito, sem nenhum tipo de equívoco. Vamos para a próxima questão. Essa questão eu achei joia, gente. Achei muito legal. É uma questão que, estruturalmente, parece muito com as questões que a SES Gran Rio também elabora, tá? É uma questão que trata de uma assertiva e a explicação dessa assertiva sendo colocada na outra proposição. Olha só o texto. Uma empresa multinacional com mais de 35 anos no Brasil e líder de mercado se instalou desde sua chegada em um bairro periférico de uma região metropolitana do sudeste brasileiro. Com o crescimento populacional, o entorno foi ocupado por população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Em uma determinada época, os colaboradores da empresa passaram a reclamar com as chefias do elevado índice de assaltos nos horários de almoço, entrada e saída. Essa situação foi publicada por importantes veículos de comunicação. Sobre este cenário, considere: primeiro, a empresa pode investir em uma política de responsabilidade social na comunidade, em cursos de capacitação e letramento. Olha, capacitação e letramento, que é o reconhecimento das várias estratégias de interação social a partir do texto escrito, com um aprofundamento, uma solidificação do seu posicionamento cidadão. Construção de centros comunitários para práticas esportivas e culturais e reformas de espaços públicos, inclusive com a participação dos colaboradores. Por quê? Isso aqui é um resultado. A empresa pode investir. Por que a empresa pode investir? Porque o investimento em responsabilidade social pode gerar imagem. Não tem essa vírgula, não. A questão está inadequada. Mas copiei e colei da prova, tá? Essa vírgula está inadequada.
O investimento em responsabilidade social pode gerar imagem positiva nos diversos stakeholders, nos colaboradores que teriam outra imagem na comunidade, nos moradores do entorno que teriam a empresa como parceira, no poder público que, ao se beneficiar dos investimentos, pode auxiliar a empresa nos eventos e colaborar para tentar diminuir os índices de vulnerabilidade social e, finalmente, nos consumidores finais, que estariam adquirindo produtos com o selo de cidadania. O que nós temos aqui? Primeiro, um papel social do letramento. Quanto mais letrado você se torna, mais consciente você se torna. Então, você tem uma análise crítica. Qual é a função social do processo de letramento? Conscientizar, formar cidadão. Então, por isso que essa questão é uma questão interessante, porque a gente consegue perceber como é que isso pode ser percebido, analisado pela sociedade, ok? Nossa questão trata de letra A. A afirmação 1 é verdadeira. A 2 é falsa. E a segunda não explica a primeira. A 1 é verdadeira e a 2 também é verdadeira, ok? Ambas as afirmações são verdadeiras. Beleza. E a segunda explica a primeira. Por que que a empresa... Qual é o indicativo que leva, a justificativa que leva ao investimento da empresa? A justificativa disso está justamente na segunda. A explicação disso está justamente na segunda proposição. Então, ambas são verdadeiras e a segunda explica a primeira. Letra B é o nosso gabarito. Letra C. A afirmação 1 é verdadeira. A 2 é falsa e a segunda explica a primeira. A 2 é falsa, já está errado. A 1 é falsa, já está errado. Ambas as afirmações são verdadeiras. Opa, parece com a letra B. E a primeira é a explicação da segunda. Não, a segunda é a explicação da primeira. Mesmo porque esse conectivo, o conectivo que eles colocaram, que é o porquê, ele marca a segunda como justificativa, ou a segunda como causa. No caso aqui é uma justificativa, não é a causa. A causa que leva a empresa a investir é o alto índice de violência no entorno. Essa é a causa. Mas a justificativa de a empresa investir é justamente a geração de uma imagem positiva, ok? Nós temos, portanto, letra B como nosso gabarito. Vamos fechar aqui este bloco. No próximo bloco, continuaremos a aprofundar nossos conhecimentos acerca de letramento com exercício. Beijos, meu povo!